Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Bom dia, a paz, bom dia, que essa manhã nós possamos, já que tiramos esse tempo de estarmos na casa do Senhor, que nós possamos prestar nossa verdadeira adoração, nosso perfeito louvor, porque nós sabemos que tudo que temos foi o Senhor que nos deu. O Senhor, Ele tem nos colocado de pé, o Senhor tem nos feito prosperar, o Senhor tem nos feito viver a vida em abundância, para que possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E eu creio, queridos, que essa manhã, eu creio que é uma manhã que o Senhor preparou para nós, para dizer para a gente, para que a gente possa cada dia ter essa convicção que vale a pena estar com o Senhor. Eu estava analisando, não é sobre isso que eu vou falar, mas eu estava estudando e veio a passagem de que Deus, todo o tempo, Ele sempre foi bom para a humanidade. Ele sempre quis coisas boas para que o homem pudesse ter. Nós temos que, quando Deus fez o universo, quando Ele criou, Ele formou a terra, Ele falou, vamos botar alguém igual a mim, igual a gente, para que eles possam sentir daquilo que a gente tem, para que eles possam governar essa terra. Então Deus, Ele fez o homem bom para que pudesse governar a terra. E o homem, ele era perfeito em Deus. E Adão e Eva viveu aquele tempo, mas por conta do pecado, o homem acabou sendo separado de Deus. Por conta do pecado, ele foi separado, e todos nós, a partir deste momento, enquanto nós não confessamos o Senhor Jesus como o Senhor da nossa vida, nós estávamos debaixo do pecado. Mas, queridos, eu vou te dizer uma coisa, que em todo o tempo, quando o Senhor tinha uma aliança com aquele povo, Ele poderia ser a consequência que estivesse passando, a situação que eles estavam passando, o Senhor estava sempre guardando aquele povo. Talvez essa manhã, talvez você esteja com algumas dificuldades, algumas situações que você está falando assim, Senhor, não estou conseguindo ver, não estou conseguindo perceber. Mas, querido, eu vou te dizer uma coisa, quando o povo de Israel estava ali no Egito, era um povo que tinha aliança com Deus. Eles sofreram tanto, viveram como escravos, sofreram toda a perseguição, mas cada vez que eles sofriam perseguição, mais eles cresciam, porque o Senhor era com eles. Queridos, eu não sei qual é a sua dificuldade nessa manhã, eu não sei, eu tenho só uma inclinação para alguns tipos de situações que pessoas estão passando neste lugar, mas eu vou dizer para você, essa situação não é maior do que o seu Deus. Você tem que começar a se alegrar, já que você ainda não viu, mas na minha vida ainda não aconteceu. Mas o povo de Israel, ele estava com a expectativa, aquele povo massacrava, sacrificava eles, faziam sacrifício contra a vida deles, judiavam tanto que podiam, faziam deles escravos, mas mais eles cresciam, mais a sabedoria vinha sobre a vida deles, porque existia uma capacitação sobre a vida deles. Agora eu fico imaginando imagine a gente que estamos numa aliança superior, numa aliança muito melhor, não existia o Espírito Santo por dentro, não existia aquele poder que nos levantava para que pudéssemos avançar. Imagine hoje, como o Senhor tem falado dessas promessas aqui neste lugar. Queridos, começa a se ver como o Senhor vê você. Não olha mais para a circunstância, mas se vê pelo que está sobre a sua vida. Mas, como nós sabemos hoje, nós podemos viver pela lei da fé, que se encontra lá em Romanos 3, 27, a partir do versículo 27. Vamos ler lá para que a gente possa falar sobre essa lei da fé que o Senhor nos alcançou. Aleluia! Queridos, essa manhã de boas notícias. Boas notícias o Senhor tem para nós. Então diz assim, Romanos 3, 27, diz assim, onde está logo a jactância? A excluída. Por qual lei? Das obras. Não, pela lei da fé. Então aqui, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Porventura, Deus somente é dos judeus, e não é também dos gentios? Se Deus é um só que justifica pela fé, a circuncisão por nada não é por meio da fé, e incircuncisão também. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes de estabelecermos a lei. Então existe uma lei, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a partir daquele momento a gente não
a gente tem essa lei. Jesus conquistou na cruz do Calvário essa lei. Jesus, quando morreu naquele lugar, no nosso lugar, naquela cruz, ele estava dizendo para cada um de nós assim: olha, eu estou mudando a lei. Jesus precisou vir nessa terra para que a lei pudesse ser mudada. Jesus precisou vir e fazer o sacrifício de que os homens estavam passando, mesmo em meio a tanta dificuldade, tantas situações, eles passavam, mas eles não tinham o Espírito Santo por dentro, e eles não poderiam ser salvos se não fosse Jesus. E Jesus se colocou naquele lugar derramando sangue, e a partir daquele momento a fé nos foi introduzida na grande posição de justiça. Pela justiça de Deus, através de Jesus Cristo, nós fomos justificados. Através de Jesus Cristo, a gente está numa posição assim: olha, eu sou justo diante dessas dificuldades. Essa circunstância não pode me parar, porque pela lei da fé, eu criei, por isso falei, eu creio que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo morreu no meu lugar, eu por Ele, eu não poderia fazer nada, nem a minha sabedoria, nem o meu conhecimento, não poderia chegar à salvação, mas por causa de Jesus Cristo, hoje eu estou na posição de justiça. Queridos, não aceita nada menos na sua vida. Diga para você mesmo: eu sou justo diante das situações. Sabe, eu sei que existem pessoas que estão passando por alguma dificuldade, até mesmo de depressão, angústia, passando por alguma dificuldade. E nós sabemos que quando chega esses momentos de dificuldade, a gente não consegue ver nada além de problemas. Mas fala para ela, para essa situação: eu estou na posição de justiça, eu sou justo, eu não precisei pagar nenhum preço, porque Jesus Cristo decidiu pagar por mim, para que eu pudesse ter ser esse homem, o qual Deus fez Adão e Eva ali no Jardim do Éden, com a natureza de Deus. E quando nós confessamos o Senhor Jesus, nós temos essa natureza. Olha que é interessante, que a partir do momento que nós confessamos o Senhor Jesus como Senhor da nossa vida, Ele derrama do fruto dele. Querido, tudo aqui já está dentro da gente: paz, alegria, bondade, amor, fidelidade. Tudo isso já está dentro da gente, Ele já derramou dentro de nós. E talvez numa situação eu não consigo, o desespero possa vir. Não, eu tenho uma posição, eu fui conquistado por justiça, e a minha posição é justificada em Cristo Jesus. Jesus se fez pela lei, mudou a lei por causa de mim e de você, para que a gente hoje pudesse ser aquilo que Deus tem nos chamado para que possamos ser para esse mundo. Pela lei da fé, você pode dizer para a circunstância: eu posso todas as coisas, porque eu tenho o sangue de Cristo. E talvez você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Querido, não perca essa oportunidade nesse dia, mas fala: Senhor, eu quero, Senhor, ser justificado, porque tudo que eu fiz até hoje de nada adiantou, porque não vai adiantar. A gente só é justificado para ser salvo só através do sangue de Jesus Cristo, crendo que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Então o Senhor Jesus, Ele morreu ali no nosso lugar para que a gente pudesse ser justificado, mas Ele também nos trouxe, Ele deixou a palavra da fé. Essa palavra da fé, ela transmite vida para a nossa vida. Ela transmite vida em tudo que colocarmos as mãos, vai transmitir vida, vai dar paz, vai dar saúde, haverá prosperidade. Vamos ler também lá em Romanos 10, versículo 7 e 8 também. Aleluia, querido. Essa palavra da fé, ela precisa estar dentro da nossa boca, no nosso coração. Quando vier a circunstância, sai a palavra da nossa boca. Sai a palavra da nossa boca. Sai a palavra da nossa boca. E diz assim: ou quem descerá ao abismo, isto é, a tomar, a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz a palavra, está junto de ti, na tua boca, no teu coração, está esta palavra da fé que pregamos. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus em teu coração e creres que Deus o ressuscitou deste morto, será salvo. Então essa palavra nós pregamos todos os dias. Nós temos os cultos aqui. Você que ainda não conhece Jesus, nós temos pregado dessa palavra, que ela traz vida, é a palavra da fé. É isso que nos guia a toda a verdade. A gente precisa cada dia estar cheio. Talvez você ainda não conhece Jesus, não está cheio, mas dentro de nós, o Senhor Jesus, aquele que já confessou o Senhor Jesus, a gente precisa estar cheio dessa palavra. A palavra da fé vai nos fazer ir a lugares maiores. Nós vamos alcançar lugares que a gente falava assim: Senhor, eu não consigo chegar em tal lugar, mas pela palavra, Senhor, eu creio em tudo aquilo que a Bíblia diz ao meu respeito.
Por isso a necessidade da gente estar cheio, por isso a necessidade da gente conhecer essas verdades, praticar essa verdade a cada dia. Quando vinha a dificuldade, a circunstância, dizer para a circunstância, existe uma palavra, e Jesus, ele já fez por nós. Até mesmo Jesus, ele falou dessa palavra. Lá em João 3,63, ele fala, João 6,63, ele fala: o Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Olha, ele pegou a própria palavra do Deus poderoso. A palavra que eu estou dizendo para vocês é Espírito e vida. Então essa palavra que nós ouvimos, essa palavra que nós meditamos quando estamos dentro da nossa casa, é Espírito e vida. Esse Espírito e vida precisa sair quando a dificuldade chegar. Esse Espírito e vida precisa sair quando a necessidade, quando a gente precisa, quando passar por uma situação, ou até mesmo alguma prova, algum concurso que a gente precisa fazer. Sai Espírito e vida. Olhar para a circunstância e dizer assim: circunstância, tenho a palavra de vida, essa palavra da fé, que vai fazer com que eu chegue no lugar ao qual o Senhor me chamou. Querido, se o Senhor tem falado que é tempo de portas abertas, querido, e você falar assim: mas a minha situação está assim. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: se vocês começarem a falar mais a palavra, a declarar a palavra que diz a seu respeito, eu tenho certeza que coisas maiores chegarão na vida de cada um de vocês. É a palavra da fé que faz com que a gente vai chegar em lugares que o Senhor tem nos chamado. Eu sempre vejo, quando eu leio a Bíblia, eu falo assim: meu Deus, o Senhor, Ele tem essa promessa nas nossas vidas para que outras pessoas possam chegar até conhecer Cristo. Porque o povo de Israel estava ali no Egito. Queridos, eles não sabiam do potencial que eles tinham, mas os egípcios sabiam que eles tinham um Deus poderoso. E às vezes nós nos encontramos nessa situação, não entender que o Senhor, Ele nos chamou, Ele já nos capacitou, existe uma graça sobre as nossas vidas. O Senhor, Ele quando nos chamou, Ele já falou assim: mais um vencedor chegou ali naquela terra. Eu fico imaginando quando eu começo a ler, porque eu gosto muito de salvação, e quando fala de salvação que tem festa no céu, eu fico imaginando assim: o Senhor está fazendo festa, sabe por quê? Porque é mais um que é vencedor naquele lugar ao qual o Senhor chamou. Queridos, o Senhor, Ele tem expectativa e conta com você, mas para que você possa mostrar essa expectativa para o Senhor, você precisa crer nessa palavra da fé. Eu criei, por isso falei. Assim como Jesus falou, essa palavra é Espírito e vida. Espírito e vida sobre a minha vida. Eu transmito para vocês Espírito e vida. E a palavra de Deus, todos os dias, quando nós começarmos a colocar a palavra de Deus dentro do nosso coração e começar a falar a palavra diante das dificuldades, vai se tornar espírito e vida. E eu vou te dizer, quando nós declaramos mais a palavra, temos vida de comunhão, vida de consagração e declaramos a palavra, querido, a circunstância começa a mudar. Aquilo que parecia difícil começa a ficar leve, começa a ficar fácil, porque nós colocamos a palavra em primeiro lugar, essa palavra da fé, o qual nós pregamos a cada dia. Mas a gente não precisa só estar ouvindo aqui, mas a gente precisa colocar em prática. Precisamos mais usufruir dessa palavra no tempo de adversidade, no tempo de dificuldade, a gente usar essa palavra. Querido, eu estou falando tão certo como o Senhor vive, que existem pessoas aqui em momentos de pressões, mas o Senhor está dizendo para você, através da palavra da fé, os montes vão ter que ser jogados no mar. Pela fé, assim como Jesus falou, ergue-te manso, explicou para o discípulo, ergue-te, diga para o monte, ergue-te, lança-te no mar. Pela palavra da fé, esses montes vão ter que sair da sua vida. Querido, existe uma palavra de vitória sobre este lugar. Assim como eu fico imaginando o povo de Israel quando estava ali no Egito, se eles pudessem entender que era eles que estavam governando, dominando aquele lugar, eles talvez não passariam por aquela situação, mas eles colocavam Deus vivo na frente e saía daquele lugar exaltando o nome do Senhor. Nós podemos perceber que o povo de Israel, ainda quando saiu de Israel, quando saiu do Egito, quando ele foi para o deserto, não faltou nada sobre a vida deles, não faltou comida, eles não tiveram frio, não faltou roupa, tudo o Senhor guardava eles, até que eles pudessem chegar à terra prometida. E eles não tinham o Espírito Santo por dentro. Eles não tinham essa palavra da fé, eles dependiam de um homem. E agora nós temos tudo isso, temos o Espírito Santo por dentro, o Espírito recriado, o Senhor derramou tudo da bondade dele sobre nossas vidas, está tudo ali dentro da gente, ele derramou sobre nós,
E agora a gente fica assim, e como será? E como será? Não, a gente vai dizer como será não. Existe um Deus poderoso que pode fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as necessidades. Jesus Cristo levou sobre si todas as enfermidades e fez com que eu andasse em cura divina, e fez com que eu pudesse habitar nessa terra e mostrar o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus que nos chamou para que o nome dele seja exaltado. O nome do Senhor precisa ser exaltado. O Senhor conta comigo, contigo, queridos. O que Jesus veio fazer aqui nessa terra, Ele já fez. E agora Ele está contando com cada um de nós, para que a gente possa exaltar o nome do Senhor. Queridos, eu tenho uma certeza, assim como eu creio nessas portas abertas que estão chegando sobre este lugar. Eu tenho uma convicção grande que a gente vai ser como o povo de Israel, que foi espalhando por onde passava. O povo falava assim, chegou aquele povo, vem aquele povo. Eles queriam aliança com o povo de Deus, porque sabia que a bênção estava atrás deles. E eu não tenho dúvida que vai começar por nós, assim como temos remas aqui neste lugar, querido. Vai começar por nós, Verbo da Vida, aqui em Campo Grande. Mas todas as outras igrejas serão impactadas por causa dessa palavra da fé. Querido, chegou essa temporada, vamos agarrar com mansidão essa palavra, essa temporada de glória, de bênçãos sobre nossas vidas. Pela palavra da fé, eu agarro e tomo posse, começar a exaltar. Sabe por quê, queridos? O Senhor, Ele não quer que fique só em nós, mas que seja espalhado. Assim como o Senhor fez com que o homem crescesse e multiplicasse. E eu creio, por causa dessa palavra da fé que está dentro de nós, muitos irmãos nossos, eles serão alcançados, para que eles possam entender que tempo de prova e tempo de luta, Jesus já pagou lá na cruz do Calvário. Jesus já nos fez mais do que vencedores, querido. Então, que a gente possa se ver como o Senhor tem nos visto. Essa palavra da fé, que a gente possa exaltar mais essa palavra da fé. A gente possa sair da nossa boca, essa palavra que veio da boca do Senhor, ela veio da boca do Senhor, como Jesus falou. Essas palavras que eu trago são vida, vida para cada um de nós. Ela veio da boca do Senhor, para que a gente possa ter vida e vida em abundância, querido. E nós vamos viver vida em abundância, porque o Senhor tem nos chamado para esse propósito. O Senhor tem nos chamado para que a gente possa viver essa vida. E também lá em 2 Coríntios, nós também podemos ver ali, quero abrir aqui também 2 Coríntios 4, que diz sobre o espírito da fé. Aleluia, glória a Deus, queridos, que essa manhã, aleluia, glória a Deus, aleluia, Deus é poderoso para fazer infinitamente no nosso meio. Que essa manhã você possa se ver assim, 2 Coríntios, aleluia, eu estou na primeira ainda, glória a Deus, aleluia. Deus é poderoso, queridos, e Ele quer fazer infinitamente mais na nossa vida. Ele quer que a gente se veja como o Senhor tem nos visto. 2 Coríntios, versículo 7, depois o 13, diz assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Olha que coisa interessante, o Senhor pegou o homem do pó da terra, fez um vaso e colocou tudo que ele tinha de bom dentro dele. O primeiro homem, Adão, tinha aquela bondade. E depois de tudo aquilo, ele precisava que o homem voltasse para ele, através de Jesus Cristo. Quando nós reconhecemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, Ele colocou de novo tudo aquilo dentro de nós. Toda a sua bondade, todo o seu amor, tudo que é puro, o Senhor tem colocado dentro de nós, dentro desse vaso tão precioso que o Senhor tem colocado, um poder tão glorioso. Queridos, um poder que abriu o mar. Quando eles precisaram passar, o Senhor falou para Moisés: toca nessas águas, e o mar se abriu. Esse poder está dentro de cada um de nós nesses dias. Através desse vaso de barro, o Senhor falou assim: eu vou derramar desse poder sobre a vida deles. E diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Eu já mudei, né? Eu errei aqui, desculpa, gente. Aleluia. Eu estava no 7, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Tudo que vamos usufruir, tudo que vamos viver, é por causa da excelência do poder de Deus. É para que as pessoas possam ver, ali está passando um filho de Deus. Eu quero aquilo que Deus tem sobre a vida deles.
sabe, o nome do Senhor sendo exaltado em tudo que colocarmos as mãos para fazer. Quando estivermos no nosso emprego, o nome do Senhor sendo exaltado naquele lugar e as pessoas reconhecendo o Senhor como único e suficiente Salvador. Queridos, o Senhor nos escolheu para um tempo como esse. Ele nos deu, através dele, esse Espírito, colocou esse Espírito dentro de nós, para que o nome dele seja exaltado. Querido, não se fala assim, por que eu vivo nesse tempo? Por que eu vivo no Brasil? Querido, o Senhor te chamou para que você estivesse num tempo como esse, para que o nome dele fosse exaltado por onde você passar. Você vai impactar pessoas que eu talvez não vou impactar, mas o Senhor conta com você naquele lugar. É através de você que o Senhor vai usar. Através de cada um de vocês. Amém? E agora no 13 diz assim: e temos, portanto, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Esse espírito da fé já está dentro de nós, querido. Nós cremos, por isso falamos. Nós cremos, por isso declaramos. Nós cremos e por isso as coisas têm que acontecer. Esse espírito da fé está sobre nós para que o mundo saiba e reconheça que o Senhor Jesus, Ele é o Senhor. Queridos, é muito gratificante saber que nesse tempo o Senhor tem feito coisas grandes no nosso meio. É muito gratificante saber que o Senhor tem usado pessoas, igual eu vi uma reportagem falando sobre tribos indígenas. E foram os missionários americanos, uma tribo brasileira, e ali evangelizaram, falaram de Jesus. Talvez essas pessoas, elas possam nem todas ainda serem alcançadas, mas, querido, por causa do que o Senhor fez com que o povo de Deus entrou naquele lugar, é uma das tribos mais evoluídas no Brasil, por causa do nome do Senhor naquele lugar. Ainda que as pessoas digam, mas os brancos chegaram naquele lugar e trouxe vírus, trouxe isso, trouxe aquilo. Mas se você for olhar ao redor, uma das maiores tribos do Brasil, se você for olhar ao redor, aquela tribo não ficou de braços cruzados, mas elas puderam fazer coisas para que pudesse mudar, para que eles não pudessem atacar a tribo deles como estavam sendo atacados. É um lugar que o governo já aprovou para que ninguém possa entrar naquele lugar para fazer coisas que não é para fazer. Mas isso só pôde acontecer porque existiu alguém que falou da palavra da fé para aquele lugar. Existiu alguém que levou essa palavra tão poderosa diante deles e eles puderam saber que se eles entendessem que Deus podia fazer, as coisas iam acontecer. Aí eu fico imaginando, falei, meu Deus, eles saíram da sua terra, da sua parentela, e fizeram tão coisas grandes naquele lugar, e hoje aqueles índios estão podendo usufruir de coisas que eles receberam há 20, 30 anos atrás. 30 anos atrás. Eu creio, queridos, que a semente ficou naquele lugar. E a mesma coisa na nossa igreja. Um missionário veio de fora, o Senhor tinha uma missão para ele: vai para o Brasil levar a palavra da verdade, essa palavra da fé. E ele veio com a cara e coragem. Se você for ler a biografia dele, você vai ver que ele teve muita coragem. Eu tenho uma parte da biografia dele que eu acho muito interessante, que ele, quando ele chegou na rodoviária de São Paulo, aí ele procurando, porque ele ia para o Paraná, e ele chegou num lugar... ele foi procurando, e a esposa dele foi numa lanchonete, conseguiu pedir um sanduíche, mesmo não entendendo nada. Mas ele, quando chegou dentro do ônibus, viu que ela estava comendo e falou: o que você está comendo? Aí ela: não sei, isso aqui. Ele foi atrás para pedir também o mesmo, que ele queria aquilo. Mas quando chegou lá, ele não sabia falar e tentou falar. A única coisa que deram para ele foi um vidro de refrigerante, que ele gostou. Sabe, uma coisa que ele falou, olha, que ele gostou tanto, que sabe que é errado. Mas ele gostou muito daquilo, mas ele ficou com vontade de comer aquele sanduíche, mas ele não sabia. Querido, mesmo em todas aquelas dificuldades que ele passou naquele tempo, ele veio por uma missão. E por causa da missão ele não abriu mão. Hoje, quantas pessoas foram alcançadas por causa de um homem que ele se viu, resolveu levar essa palavra da fé por 4 cantos do Brasil, e hoje já está chegando no mundo, porque pessoas decidiram abrir mão do seu lugar, da posição de está tudo bem para mim, está tudo bem, a minha casa está bem, minha família está bem, mas se colocou na posição de justiça, pelo espírito da fé, não se conformando com as coisas desse mundo, que às vezes nós nos conformamos com situações que nós estamos passando, mas o Senhor está dizendo para você: não se conforma, porque a tua realidade é que você tem a vida e vida em abundância. O Senhor conta com cada um de vocês para que essa vida possa prosperar mais e mais. Queridos, nós temos que ser a carta lida por onde passar, nós temos que ser
ser aquelas pessoas que o Senhor fala assim, que as pessoas vão passar e vão querer dizer, é esse que eu quero, é isso que eu quero, essa palavra da verdade. Querido, não vamos tornar comum só porque somos cristãos. Nós não somos religiosos, somos filhos do Deus vivo, carregamos o Espírito da fé, e o Espírito da fé diz que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Deus é poderoso, querido. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Talvez você pense assim, mas os missionários, glória a Deus pela vida de Samuel e Kaline, que glória a Deus que o Senhor tem abrido porta para eles ali naquele lugar. Mas, queridos, missionários somos todos nós aqui neste lugar. O Senhor conta com você, naquilo que o Senhor chamou, cada um de vocês com o propósito ao qual o Senhor chamou. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Primeiro lugar, que a gente possa ter vida e vida em abundância. Primeiro lugar, que a gente tenha convicção de quem nós somos em Cristo Jesus. Queridos, a gente precisa ter essa convicção, essa palavra de vida eterna, assim como Jesus passava. Por onde Jesus passava, Jesus tinha aquela compaixão, e as pessoas, elas não ficavam de mão vazia, porque Jesus falava, não posso deixar despedir. Quando nós vemos a passagem ali dos pães e dos peixes, os discípulos, manda eles embora, depois de um tempo de ouvir a palavra. Jesus falou, não posso. Jesus foi e fez uma multiplicação dos pães. E a mesma coisa na nossa vida. O Senhor, Ele quer que as pessoas, o povo, o reino de Deus cresça e cresça muito mais. Querido, muitas pessoas podem até se perder, mas eu tenho certeza que será muito maior por causa de mim e de você. Que o Senhor está contando com cada um de nós. O Senhor está contando da sua bondade. O Senhor está contando com a sua fidelidade. O Senhor está contando com essa verdade que temos recebido a cada dia. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Aqui nós temos recebido essa palavra da fé e temos a Bíblia para que possamos ter ela como nosso manual. Mas existem lugares que as pessoas não têm isso. Sabe, eu sempre fui da igreja, minha família sempre foi. E a gente vivia uma religiosidade, queridos, que era fora do normal. Querido, mas quando essa palavra da fé chegou aqui dentro de mim, eu falei, Senhor, é isso que eu quero. E a mesma coisa, pessoas estão esperando, mas a gente não vai ser aquele crente arrogante, mas através do nosso bom testemunho, de que criei, por isso falei. Eu creio, Senhor, por eu estar nessa casa, talvez, igual meus irmãos, muitos ainda são de outra denominação, e tem alguns que eles têm um pouco de resistência, mas eu creio que por causa da palavra, eles vão entender que o Senhor chamou para que eles possam ter vida e vida em abundância. Acabou, o preço já foi pago, eles não precisam andar do jeito que tem andado, passado por dificuldades e falar, não, o Senhor está me provando, o Senhor quer que eu tenha essa vida, mas sabe, eles precisam entender, e glória a Deus, nós estamos no lugar certo. Sabemos que o Senhor nos chamou para que a gente tenha vida e vida em abundância. A nossa mente entende isso, que a gente tenha vida e vida em abundância. Glória a Deus que o Senhor, para que cremos que estamos no lugar certo, porque o Senhor derramou esse espírito da fé dentro de nós. Que aonde alguém estiver precisando de algum tipo, está doente, estiver passando por alguma dificuldade, a gente não vai ficar de boca fechada, mas a gente vai declarar o que a palavra diz e as pessoas ficarão curadas. Estaremos no lugar, no nosso emprego, e talvez alguma pessoa esteja passando por alguma dificuldade, algum problema algum problema familiar, até mesmo no casamento. Nós vamos declarar que Deus, Ele restitui casamento. Sabe, queridos, começa a se ver do jeito que o Senhor tem nos chamado. Esse espírito da fé funciona, a palavra da fé funciona, é a palavra da verdade. O apóstolo Paulo, ele fala dessa palavra. Ele não falou dele, um homem que foi perseguido, a Bíblia diz que ele foi apedrejado ao ponto de ser considerado morto, mas ele, quando oraram por ele, ele levantou, ele continuou falando daquela palavra da fé, porque ele sabia que ele tinha uma missão a cumprir. E às vezes, quando vem alguma pressão que Satanás tem colocado para que a gente possa desistir, a gente fica ali parado, chorando, isso, pobre de mim, por que está acontecendo isso comigo? Não, a gente precisa declarar a palavra da fé. Como uma vez, eu não me lembro a passagem, mas diz, inimiga minha, quando eu me levantar, sabe, a gente se levanta quando a gente começar a declarar a palavra de Deus. Quando a gente começa a falar a palavra de Deus, as coisas vão se tornando real. Sabe por quê, querido? Eu sempre falo, quando nos treinamentos que eu vou, nos cursos que eu vou, que eu tenho a oportunidade de estar ministrando, eu sempre falo que por causa da nossa natureza, a gente vive numa família, cada um tem uns costumes. E às vezes a gente carrega aqueles costumes e a gente acha que tem que ser daquele jeito porque aprendeu desde bebê.
Desde criança eu aprendi assim, tem que ser desse jeito. Não é porque eu aprendi desse jeito que aquela outra pessoa faz de um outro tipo, está errado. Mas a gente precisa ver, precisa analisar o que a palavra diz. Isso diz o que a palavra diz a respeito? É sobre essa palavra que eu vou ficar. Se aquilo que eu aprendi de costume desde criança tem me impedido de chegar até a Cristo, eu vou começar a declarar a palavra, eu vou começar a crer no que a palavra diz ao meu respeito. E essas situações vão mudar. Queridos, quem veio de uma igreja que é muito religiosa, era muito difícil acreditar que Jesus, a gente cria que Jesus tinha morrido no nosso lugar, mas a gente pensava que a nossa alegria era na glória. Nesse lugar aqui a gente não precisava desse lugar, a gente só seria feliz quando fosse para a glória. Então para a gente era muito difícil declarar que carros novos chegassem, o melhor emprego chegasse, só se fosse da vontade do Senhor. Era isso que a gente declarava. Mas a vontade de Deus diz que é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Sabe por quê? Por causa dos costumes que a gente seguia aqueles costumes. E a gente começava a praticar aquilo. Um ouviu falar de outro, e o outro ouviu falar de outro, e ninguém examinou a palavra que diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Eu posso andar em cura de vida. O Senhor não me colocou no leito de hospital para que eu pudesse ser provado, mas o Senhor quer que eu tenha vida e vida em abundância, ainda que eu passe sobre aquele lugar. Mas eu posso declarar: o Senhor me fez curado em Cristo Jesus. O Senhor me fez mais do que vencedor em Cristo Jesus. O Senhor quer que a gente se veja desse jeito, querido. Não acostume com a paisagem. Talvez você esteja passando por alguma situação, ou talvez você aprendeu desse jeito e tem que ser desse jeito. Não fique com a palavra que diz a seu respeito. Sabe, querido, tem coisas grandes chegando, mas a gente precisa colocar a palavra em primeiro lugar. Colocar a palavra em primeiro lugar, e a gente vai ver coisas grandes acontecendo. Queridos, eu não vou dizer só da nossa vida, mas dentro dos nossos familiares, dentro da nossa casa, pessoas serão impactadas porque nós decidimos crer e ficar com a palavra. Temos o espírito da fé. O espírito da fé vai fazer mover situações. Situações vão acontecer, querido, por causa do mover, porque nós decidimos crer que a palavra pode todas as coisas naquilo que o Senhor designou. A Bíblia diz que o Senhor disse que a palavra dele não volta vazia, antes tem que acontecer alguma coisa. Querido, fique firme nessa palavra. A palavra tem que acontecer. Nem que você precisa falar: não, a palavra vai se cumprir, porque o Senhor não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia. Antes vai acontecer. Ela foi designada para um propósito e vai acontecer. Queridos, eu vou dizer para vocês: se vocês creem, eu creio que vocês creem na palavra de Deus, mas vocês vão começar a colocar em prática aquilo que vocês estão esperando em Deus. Queridos, se vocês começarem a colocar em prática aquilo que estava tentando te entristecer, mas começar a colocar em prática sobre ele, dizer para aquela circunstância que diz a palavra, aquela situação, fala: olha, circunstância, a palavra diz isso e diz isso. Firma essa palavra, a palavra da fé começa a firmar, e coisas vão acontecer na sua vida, coisas vão acontecer no sobrenatural, porque o nosso Deus, ele não mente, ele não volta atrás com a sua palavra, e ele quer que esse espírito da fé que o Senhor já derramou dentro de nós, as pessoas reconheçam que ele pode fazer infinitamente mais. Querido, mas a pessoa principal que precisa entender é eu e você, que o Senhor quer que a gente prospere em tudo que coloque as mãos para fazer. Assim como o povo de Israel, eles eram escravizados naquele lugar, mas prosperavam tudo que eles colocavam as mãos para fazer. Havia prosperidade. E quando eles foram para o Egito, as pessoas ofertaram na vida deles para que eles pudessem adorar o Senhor lá no deserto. E eles tinham riqueza, e quando o Senhor falou: agora chegou a hora de fazer a tenda, eles tinham ouro, tinham prata, para que o nome do Senhor pudesse ser exaltado. E a mesma coisa na nossa vida, nem que seja uma moedinha nas suas mãos, essa moeda vai prosperar na sua vida em nome de Jesus. Vai prosperar, porque o Senhor, ele nos morreu ali naquela cruz do Calvário, ele levou a pobreza. Quando nós confessamos o Senhor Jesus como Senhor da vida dele, ele diz que o Espírito do Senhor está sobre nós, porque o Senhor nos ungiu para que pudéssemos, para ter vida. O Senhor tirou a gente da pobreza. Então, se era pobreza, queridos, não aceite. Ah, mas a situação está ali. Ela é só por um tempo, porque a minha realidade é tudo aquilo que o Senhor falou. Bênção chegando da direita, da esquerda, do norte, do sul e do leste.
Queridos, não aceite quando você chegar, quando você for trabalhar, não aceite. Ai, será como vai ser esse dia? Esse dia vai ser um dia favorável, dias de boas notícias, portas abertas. Ai, vou pegar aquele trânsito absurdo. Obrigada, Senhor, porque o trânsito vai estar livre, porque uma filha de Deus está chegando naquele lugar. Obrigada, Senhor, porque esse trânsito vai estar livre e tudo que eu colocar as mãos vai prosperar. Mas a gente, quando olha, vai ver a notícia e olha como está o trânsito. Ai, meu Deus, já vi que vai votar naquele trânsito. E a nossa boca está cheia da palavra da verdade, dentro do nosso coração cheio da palavra da fé, e a gente declara aquilo que está errado. Mas eu creio, querido, que aquilo que está cheio, que o Senhor já colocou dentro do nosso coração, a gente vai falar mais vezes. No primeiro dia pode não acontecer, no segundo pode não acontecer, mas já aconteceu quando você abriu a boca pela primeira vez. Quando você abriu a boca, você firmou essa palavra, já aconteceu. É momento da gente festejar, é momento de dançar, é momento de se alegrar, porque já aconteceu. Ah, mas eu estou com sintoma aqui, mas mesmo assim eu vou me alegrar. Mesmo assim eu vou me alegrar. Eu me lembro quando a gente estava fazendo escola de missões, as meninas elas tinham horário noturno e eu sou do dia. Então eu acordava muito cedo. E quando as meninas iam deitar, eu já estava acordando, e lá com a claridade do dia, lá é bem cedo, 4 horas da manhã já está claro. E no Nordeste. E eu ficava ali orando, declarando, e tinha dia que as meninas acordavam também, começavam a orar, e a gente corria dentro de casa, e a gente cantava, e a gente era na época da aceleração, e a gente acelerava, aceleração, e a gente corria, a gente cantava, falava, gente parece um povo doido, mas aí dava mais vontade da gente cantar, porque a gente sabia da pressão que a gente estava passando, querido, mas quando aquela pressão vinha, a gente, aquela alegria, antes de ver acontecer, aquela pressão sumia. E a mesma coisa, é tempo da gente começar a festejar mais, porque a gente tem palavra da fé dentro de nós. Queridos, a circunstância não pode, mais uma vez eu vou falar para você, a circunstância não pode dizer qual é a tua realidade. Ali a circunstância não pode dizer qual é a tua realidade. Eu vou te dizer uma coisa, haverá prosperidade, vai sobrar, e vai ser oferta. Glorifica o Senhor nessa manhã. A tua circunstância não pode dizer quem você é momento de você se alegrar, porque existe palavra da fé dentro de você. Você foi resgatado pela lei da fé, você recebeu a palavra da fé e tem o espírito da fé dentro de você. Não olha para a circunstância. Essa é a manhã de boas notícias, é a manhã que você já agarrou aquilo que Deus está falando para você. Antes do milagre acontecer, o Senhor está falando para você que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. A gente precisa se alegrar mais, querido. Reclamar menos e se alegrar mais. A circunstância não pode parar a gente. Sabe, quando nós nos alegramos, a gente está dizendo assim, está feito. Está feito, querido. Existe aquela nota dentro de nós, está feito. Quando a gente ora, a gente fica tirando aquele tempo de oração em outras línguas, oração em entendimento. E a gente vê aquela nota, aquela certeza assim, meu Deus, mas eu estou vendo a realidade ali. Mas está feito, querido. Está feito, queridos. Aleluia. Aleluia! E essa manhã o Senhor está mandando dizer para você, está feito. Não volta atrás com a palavra, qual o Senhor tem falado sobre essa igreja. Tempo de portas abertas para a vida de vocês. Roberta, não vai ser só na tua vida não, mas os seus familiares vão ser impactados. Isso é mentira do diabo. O Senhor manda te dizer isso. Maior é o que está dentro da sua casa. Os seus o Senhor guarda e cuida. Está feito, está feito. O Senhor manda dizer isso para você. Oh, aleluia, aleluia. Está feito, queridos, está feito. É mentira do diabo, a palavra da fé habita dentro de você ricamente. Essa palavra precisa funcionar na nossa vida. Querido, começa a se manifestar. E quando nós cremos na palavra, a gente manifesta aquilo que a Bíblia diz ao nosso respeito. A gente não fica dizendo, um dia vai acontecer. Já aconteceu hoje. Já aconteceu hoje, querido, já aconteceu hoje. Débora, já aconteceu hoje. Já aconteceu hoje, Débora. Já aconteceu hoje. Aleluia. Aleluia, querido. A nossa boca precisa estar cheia, assim como o Senhor, Ele diz que não voltava atrás com a sua palavra. O Senhor, Ele não voltava, em todo o tempo Ele dizia. Quando Ele usou Moisés para tirar o povo ali daquele lugar, Ele falou, manda dizer, Moisés, fala para aquele faraó, eu sou. O eu sou me enviou. O eu sou disse isso.
Ainda que eles apertaram, imprensaram, mas na hora certa, quando eles saíram daquele lugar, foi um tempo que eles estavam no deserto, mas foi os melhores dias da vida deles. É os melhores dias. Então a circunstância tem que mostrar para ela que é os melhores dias que você está vivendo hoje no Senhor. Está feito, querido. Está feito. O Senhor não volta atrás com a sua palavra. A gente precisa crer na sua palavra. Essa palavra da fé que nós pregamos, a gente precisa crer para que outras pessoas venham a ser alcançadas. E talvez você também que está neste lugar, que ainda não ouviu dessa palavra, não crer nessa palavra ainda, o Senhor manda dizer para você que o Senhor, Ele pode fazer infinitamente mais pela vida de você. Mas você precisa crer com o coração e confessar que Jesus Cristo morreu no seu lugar. Assim como a gente tem recebemos isso de graça, sem força, a gente não fez força, a gente não precisou estudar, ter aqueles estudos, para que a gente pudesse entender, porque até então a gente vai olhar muitas religiões aí que tem muitos estudos, e quando vão falar, eles dão a honra para outras pessoas, mas não dão a honra para Jesus, porque Jesus diz que sem mim, ninguém verá o Pai. Precisa de Jesus. E as pessoas às vezes dão honra para outras pessoas, nada contra, mas sem Jesus eles não verão o Pai. E Jesus, Ele derramou na cruz do Calvário, tudo aquilo, o sangue dele derramou para dizer assim: olha, você não precisa fazer nada. Talvez você possa pensar assim: mas eu estou errando nisso, eu preciso consertar aquilo. Queridos, vinde como estáis, Jesus falou, porque você sozinho você não vai conseguir. Mas quando você coloca Jesus na frente, é a mesma coisa na nossa vida. Do dia a dia, por causa dos hábitos que a gente tinha. Quando nós decidimos renovar nossa mente com a palavra, a gente consegue sair daquele buraco. A gente consegue sair daquela situação. E é a mesma coisa você. Talvez você esteja passando por alguma dificuldade. Talvez você ainda não creu que o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida. Mas o Senhor, Ele está dizendo para você também nessa manhã, que o Senhor, Ele quer que você tenha essa vida e vida em abundância. Nós não estamos mais sozinhos. Queridos, temos todas aquelas bondades dentro de nós. Temos o Espírito Santo, temos o Espírito da fé, a palavra da verdade. Temos a palavra da fé. Temos Deus como nosso Senhor. E a gente tem isso para que o nome do Senhor seja exaltado. E eu creio, querido, que a gente possa sair dessa manhã com essa convicção de que tudo isso é para que a gente possa usufruir num tempo como esse. Sabe, coloque em prática, querido, toda manhã, quando você acordar: Senhor, obrigada, Senhor, por esse dia que o Senhor me fez levantar para que o seu nome pudesse ser exaltado. Obrigada, Senhor, porque o seu nome vai ser exaltado onde eu for. É o seu nome que vai ser exaltado. Obrigado, Senhor, porque quando eu passar na minha rua, as pessoas vão ver Cristo naquele lugar. Porque é o seu nome que eu quero que seja exaltado. É o Senhor Jesus que pode fazer infinitamente mais por cada um de nós. Que nessa manhã você possa ficar com essa convicção que o Senhor conta com cada um de vocês. O Senhor conta com cada um que se encontra aqui neste lugar. O Senhor conta com o que o Senhor colocou sobre a vida de você, para que as pessoas possam saber que ainda vale a pena, que vale a pena ser filho do Deus vivo. É a coisa mais moderna, mais atual que nós podemos dizer, é estar em Cristo Jesus. Nós somos as pessoas mais atualizadas, porque quando vai acontecer alguma coisa no mundo, o Senhor nos avisa antes. Sempre o Senhor faz isso por nós. Então, pela palavra da fé, que nós possamos tomar posse, agarrar nessa manhã. Que essa manhã você possa falar assim, que ainda que as dificuldades estão ali na frente, mas o maior está comigo, o Senhor vai fazer infinitamente mais. Sabe, agarra com mansidão essa palavra. Continue crendo, queridos. Fique fiel a essa palavra e você vai ver coisas grandes e firmes acontecendo no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.